Aqui, ó. Enviou 5 reais aqui, ó. Aí vai o idiota do Império apontar a hipocrisia da esquerda. Olha, eu vou ser bem honesta pra vocês em relação a isso. Eu achei péssimo o que ele fez, tá? Péssimo. Primeiramente, ele não é cruel com animais, tanto que ele tem gatinhos em casa. Eu já vi fotos do Impera com esses gatinhos e tal. Mas assim, na minha percepção, foi claramente inconsequente da parte dele. E ele não representou bem o movimento. E aí eu vou reforçar aquilo que eu falei anteriormente em relação a outra situação, em que quando você tem mais poder, você também deve ter mais responsabilidade correspondente. Isso afeta todo o movimento. Nós estamos em um período eleitoral. E agora, todas as vezes que nós formos em podcasts, fatalmente alguém irá nos perguntar em relação a essa situação específica. Então eu penso que sim, nós podemos falar sobre redução da maioridade penal, mas de forma lúcida, racional e compassiva. Não cai pedaço. Você pode abordar sobre redução da maioridade penal, mas com responsabilidade. Se nós queremos ter poder, isso exige uma postura de pessoas que têm poder. Nós influenciamos as pessoas, elas se inspiram na gente. O movimento vai ser reconhecido por tudo aquilo que a gente faz, o que a gente fala, o que a gente escreve. Porque, cara, indiscutivelmente, você sabe muito bem, nós somos observados o tempo todo. Tudo o que a gente faz não pode, mas irá ser usado contra nós, né? Você tem o direito de ficar calado, porque tudo que você falar será usado contra você no tribunal. Então, não adianta ficar reclamando que os inimigos usaram isso, usaram aquilo, porque não sei o quê. Você está pegando um fuzil e colocando na mão dele. Aí é uma questão que nós precisamos nos exigir muito. E eu não acho que isso é fácil, eu não acho que isso é pra todo mundo. Mesmo, eu não acho que ser um estadista, ser um porta-voz, ser um político é pra todo mundo. Isso é estressante, é exigente e é apertado. E vai se tornando cada vez mais exigente. Nós temos uma percepção muito inocente, muitas vezes, do que significa ser um político. Pelo menos um político bem intencionado, né? Irresponsável. Ou um influenciador que é só ter benesses e prestígios e poder e glória e dinheiro e não sei o que e fama. Não. Em algum momento, se tu quer fazer parte de algo grandioso, isso significa que tu vai ter que entrar numa caixa quadrada, apertada, em que tu vai ter dificuldade de respirar, em que tu vai passar por cima das suas simpatias e antipatias e das suas convicções pessoais. Há muito sacrifício. E aí, inclusive, eu tava assistindo um podcast hoje com o Elan e aí o sujeito perguntou assim, mas por que todo mundo não tem a coragem de olhar pro Trump e falar assim, tu é um pedófilo de merda e não sei o quê, por que ninguém fala isso pra ele, por que os líderes não falam isso? Bem, porque não há exatamente um indivíduo ali, mas sim um representante estatal que milhões de vidas dependem. Você tem as suas convicções, a sua própria moralidade, mas quando você assume um compromisso dessa magnitude, significa que tu tem que estar suficientemente capaz e com a clareza de que você carrega a vida de milhões de pessoas nas suas costas. E é por isso que tu tem que olhar pro excelentíssimo Donald Trump e dizer, nice to meet you, Miss President Trump. É isso que você vai ter que fazer. Isso é ser responsável. E eu não acho que isso seja fácil. Por isso que quanto mais o tempo passa, eu admiro cada vez mais o Kim, o Renan, a Amanda, o Arthur. Quanto mais o tempo passa, mais eu admiro essas pessoas. E não somente os que fazem parte do meu time, mas que são de outros times também. Outras pessoas, outros políticos, outros líderes. Mesmo aquelas pessoas que eu entendo como opositoras, que eu discordo. Isso é extremamente difícil, gente. Extremamente. É sufocante. Claro, mais sufocante para algumas pessoas do que para outras. Considerando que algumas pessoas são mais, como eu poderia dizer, rebeldes, talvez, do que outras. Mais exuberantes ou expansivas do que outras. À medida do poder, o seu espaço vai se tornando cada vez menor. Menor e menor. Tanto que muitos filmes abordam sobre isso, séries, narrativas, de que reis antigos sequer escolhiam quem eles poderiam casar. Isso era privilégio da classe social mais baixa. Os camponeses, os escravos, eles poderiam fazer o que eles quisessem, poderiam casar com quem quisesse, poderiam transar com quem quisesse, poderiam falar o que quisesse, poderiam vestir o que quisesse, entre aspas, né? Entre aspas. Claro que havia, assim, muita restrição, muita repressão, etc. Mas imagine nos altos cargos, né? As coisas vão ficando cada vez piores. Repito, tá? Eu penso que é uma questão, acima de tudo, de inconsequência. Porque o Impera não é um sujeito cruel. Eu duvido que em algum momento da vida dele ele teria a coragem de fazer mal a um animal a esse ponto. Nunca. Jamais. Duvido que ele teria coragem de fazer mal a uma mosca, tá, gente? Ele não é um sujeito sádico que vai chutar cachorros, gatos, passarinhos, qualquer coisa assim. Isso vocês podem ficar tranquilos. Escuta aqui. Você já estudou e sentiu que não aprendeu nada? Ou passa horas
tentando focar, mas qualquer coisa vira distração? O problema não é falta de inteligência, é falta de método. No fundo, o que você quer não é estudar mais, é aprender melhor em menos tempo. Esse curso é baseado nas melhores evidências de neurociência, psicologia cognitiva e educação. Nada de dica motivacional vazia ou truque milagroso. Você aprende como usar a aprendizagem ativa para realmente fixar o conteúdo. Aprenda a manter o foco e pare de adiar tudo. Descubra técnicas de memorização que funcionam de verdade. Entenda como adquirir fluência em idiomas sem depender de talento. Construa disciplina sem viver em guerra contra si mesmo. Aprenda a planejar e se organizar sem complicar a sua vida. Porque estudar não deveria ser exaustivo e ineficiente ao mesmo tempo. Esse curso é para quem cansou de esforço sem resultado. E se não der resultado para você, a garantia de 7 dias para reembolso. O link tá aí. Aprenda melhor de forma inteligente.